O tema do nosso dia, acho que foi um dia bem proveitoso, não sei vocês, mas eu posso já testemunhar que muitas coisas foram novas para mim, que eu pude aprender, trazer para o coração, cada uma dessas pedras, também as 3 colunas, e que realmente nós possamos pedir essa graça de Deus, né? Esse último tema, não só esse último tema, mas o decorrer desse dia de hoje, nessa noite, realmente eu possa continuar falando conosco, né? Nessa noite, acho que o Senhor acordou a Silene, falou com ela, mas isso acontece porque nós estamos em sintonia com Deus. Nós possamos também estar em sintonia com Deus, pedir para que Deus fale no nosso coração e que realmente nós possamos escutá-lo. E essa última pedra, né, que nós queremos estar cravejada no nosso coração, realmente de uma maneira que ninguém possa tirar, é a missão. Eu comecei a falar hoje de manhã para vocês sobre eu sou seu discípulo. E eu falei também que a nossa comunidade é uma comunidade de discípulos em missão. Então, se nós somos uma comunidade de discípulos, nós precisamos estar em missão. E o que é missão? Deixa eu só também fazer uma coisa aqui, que é anotar o tempo. Se nós estamos em missão, é porque nós fomos, então, a própria palavra missão quer dizer, em latim, ser enviado. Nós fomos enviados por Deus. Nós somos enviados. O Eugênio e a Silene, eles são os missionários aqui no Brasil. Então eles foram enviados para algo. O que é algo? É construir comunidade, nos ensinar, ajudar dentro das nossas necessidades, dentro da comunidade de Santa Cruz. Então eles foram enviados para algo. Por quem? Por Deus. Então quando nós falamos assim que nós somos discípulos em missão, nós somos discípulos de Cristo, mas enviados para fazer algo. O que é esse algo? Esse algo é construir comunidade. É isso que nós queremos. Nós queremos construir uma extensão do reino de Deus aqui em São José dos Campos. Eu já quero falar para vocês que eu realmente acredito que daqui a um tempo nós vamos ter outras comunidades no Brasil. Isso eu tenho certeza. Mas antes de tudo, Deus quer construir aqui em São José dos Campos. E Ele está construindo. Nós fomos enviados. Esta é a nossa missão. O Eugênio falou na última assembleia que daqui a pouco eles estão indo embora e eles vão querer tirar as nossas boias. Não sei se vocês lembram disso. Nós precisamos aprender a nadar. É como se agora nós somos aquelas criancinhas que tiram a boia, dá uma afogada, volta, respira um pouco e bate a perna. E é normal, quando você aprende a nadar, tem hora que você vai afogar um pouco, tem hora que vai entrar água pela boca, pelo nariz, pela orelha, pelos olhos, por todo lado. Mas uma hora ou outra você vai poder falar assim, aprendi a nadar. O Galo estava falando que daqui a pouco ele quer fazer uma competição de nado, que vai ter natação também. Gente, e para você chegar a esse ponto, onde você está nadando 100, 200, 300, 1 quilômetro que seja, cara, demora, não é de uma hora para outra. Eu sempre costumo falar, partilhar com os irmãos o seguinte: se o Senhor te chama para algo, Ele não te chama para você fazer necessariamente aquilo nesse momento. Nós vamos construir comunidade. Então, se nós vamos construir comunidade no Brasil, amanhã já vamos ter uma sede, amanhã já vamos ter um salão. Não, é um processo. É um processo. É dia após dia. Demora. Às vezes leva tempo, às vezes levam anos, às vezes levam décadas. Mas o que nós precisamos estar? Em missão. Fazendo aquilo a qual nós fomos chamados. E uma pergunta que sempre acompanha é o porquê. Se alguém te chama, por exemplo, deixa eu usar, Vinícius, vamos para Costa Rica? A primeira coisa que vai me perguntar é por quê? Se eu falar assim, só vamos, duvido muito. Se não fosse, se eu falasse Pedro, provavelmente ele iria sem perguntar. Vamos fazer o Vinícius. Vamos fazer o Vinícius. Mas se eu falar, Vinícius, vamos comigo para Costa Rica? Ele vai falar assim, por quê? Eu vou ter que explicar. Eu vou assim, Vinícius, a gente vai para lá porque a gente vai conhecer a comunidade, a gente vai para lá porque tem um bom negócio financeiro, a gente vai para lá porque a gente vai conhecer pessoas. Um porquê tem que ter, seja ele bom ou ruim. O porquê você sempre vai querer saber. Ou falar assim, Juliana, estou pensando, amor, estou pensando em amanhã acordar às 6 em vez das 7. Você acorda comigo? Acorda, mas por quê? Você vai falar assim, não acorda, você acorda sozinho. Mas, tudo aquilo que nós convidamos alguém, tentamos, de certa forma, vou tentar usar o mesmo termo, enviar alguém junto, mesmo que nós formos juntos,
a pessoa vai questionar o porquê. E é natural. Só que com Cristo é diferente. Se Cristo ele te chama, depois você vai saber o porquê. Depois você vai saber o porquê. Na primeira palestra que eu dei a palavra, eu falei a palavra para vocês de Mateus, capítulo 9, versículo 9, onde ele chama Mateus. E lá ele fala o seguinte, que Mateus pergunta: mestre, onde você mora? E ele fala: vem e veja. E Mateus deixou tudo naquele mesmo instante. Ele deixou tudo. Ele foi e seguiu a Cristo. Ele não perguntou, ele não questionou, ele não falou. Quando Jesus ele chamou os apóstolos, ele chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, chamou André. Eles estavam lá pescando, alguns outros estavam trabalhando. Ele chamou: vem e segue-me. E a palavra não fala, não, porque Pedro ele teve que parar, teve que fazer o orçamento dele, o cronograma, pensar. Não, ele foi, deixou tudo e seguiu. Com certeza depois eles quiseram questionar Cristo, tentar entender, mesmo que não fossem muitas coisas compreensíveis, eles tentaram entender. É natural, você está no meio do processo, você vai entendendo. Mas ao primeiro momento, quando Deus te chama para algo, você não tem que ficar: ah, Senhor, mas por quê? Para onde? Como? Onde? Não sei o quê. Não, se o Senhor me chama, sim, Senhor, eu vou. Porque depois o Senhor ele vai te responder. Depois as coisas vão ficando claras. Depois as coisas vão entrando no lugar. E é isso que nós precisamos entender. Se nós somos chamados a algo, se nós temos essa missão, se o Senhor quer nos enviar a construir essa comunidade, muitas vezes nós não entendemos o porquê. Nós olhamos para o lado, ou até mesmo é natural, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, e eu fico pensando, eu olho para a minha vida e eu sei, e cada um que está aqui sabe, se olhar no espelho e pensar: por que o Senhor me escolheu? Eu tenho meus pecados, eu tenho meus defeitos, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho os meus sonhos, os meus projetos, que muitas vezes não são compatíveis com os projetos de Deus. Os meus sonhos e meus projetos muitas vezes não são compatíveis com os projetos de Deus. E o Senhor me chamou para isso. Então, se Ele me chamou, é lógico que eu vou falar assim: Senhor, esses são os meus sonhos, esses são os meus projetos, toma tudo. Eu acho que foi a palestra que o Pedro estava dando, que falava uma profecia que foi dada pela Silene, que Silene falou a profecia que Deus deu em janeiro, que falava que eu vou resolver tudo. Só quero saber o seu sim. Assuma aquilo que eu estou fazendo, mas eu vou cuidar de tudo. Da sua casa, da sua família, da sua saúde, dos seus planos, de tudo aquilo que você tem. Mas dá o seu sim. Assuma esse chamado. Aceita ser enviado. E é realmente isso, sabe? Muitas vezes nós temos os nossos planos, e assim como eu estava falando, eu olho para mim muitas vezes e eu falo: Senhor, mas por que eu? Eu tenho esses defeitos, mas não importa. Para Deus não importa. Não importa a nossa vida passada, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos. Importa aquilo que nós somos hoje e aquilo que nós queremos nos tornar amanhã, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Uma coisa pode vir aqui na frente qualquer um falar uma palavra, pregar uma palestra, mas sempre quem está falando aqui, nós queremos que seja Deus. Nós queremos só apenas ser porta-voz da vontade de Deus. Esse é seu estilo, mas uma coisa é certa: o Senhor não nos chama só porque tem vontade, ou só porque é lindo chamar as pessoas, mas nos chama para algo, porque tem uma missão para nós. O Senhor ele nunca vai nos chamar apenas por chamar. O Senhor ele nunca vai te enviar apenas por enviar. O Senhor não enviou Paulo lá atrás para Angola só para ele conhecer Angola, só para ele ver como que é a realidade da Angola, como que vivem as pessoas. Não, ele tinha um plano. Ele tinha um plano que depois foi se concretizando com os tempos. O Senhor não enviou o Pedro para o México, enviou cada um de nós para onde nós estamos hoje, simplesmente por enviar. Porque Ele tem um plano para nós, Ele tem um plano para a nossa vida. E é isso que nós temos que buscar, tentar entender qual é o plano depois que nós já fomos enviados. O Senhor não nos escolheu simplesmente por sermos pessoas boas, ou para sermos pessoas boas, ou para um dia irmos para o céu, ou para fazermos as coisas boas que o mundo nos propõe. Ele nos chama para completar algum aspecto da sua própria missão, e portanto,
quase sempre a missão que ele nos dá é algum aspecto ou parte da missão universal da igreja, que em última análise é nada menos que a extensão do reino de Deus na terra. O Senhor, ele não precisa de nós. Isso a gente precisa ter muita qualidade. O Senhor, ele não precisa de nós, mas Ele quis precisar de nós. Ele quis nos usar, Ele quer nos usar. Ele quer que essa obra aconteça com cada um que está, com os defeitos, com as qualidades, com as coisas boas, com as coisas nem tão boas, da maneira como que você é. Se hoje existe alguma coisa dentro de você que precisa ser mudado, você não precisa deixar a comunidade para mudar e depois voltar. Vamos mudar aqui dentro, vamos trabalhar isso aqui dentro, vamos trabalhar o caráter, vamos trabalhar aspectos pessoais, aspectos familiares, mas o Senhor, Ele te chama para construir isso. Ele não te chama somente porque você é uma pessoa boa, porque você já está pronto, não, porque isso precisa acontecer, por algum motivo. Nós não sabemos o que, nós não sabemos quem vai ser alcançado por essa comunidade daqui 5, 10, 15, 20 anos, mas nós sabemos que essa comunidade precisa acontecer para a salvação, talvez da minha alma, da sua alma, da alma daqueles que estão para vir. Ao longo da história, o Senhor suscitou na sua igreja movimentos, associações e grupos de pessoas a quem confiou uma missão específica. A este ele deu uma finalidade concreta e junto com ela alguns carismas e uma espiritualidade, ou uma mística, que o diferenciava dos outros e que devemos respeitar, porque todos vêm de Deus e enriqueceram a igreja de forma extraordinária. Muitos outros serviram para revitalizar ou renovar a própria igreja. Ou seja, cada um tem um chamado. Alguns são chamados pelos franciscanos para trabalhar com os pobres, os marginalizados, aqueles que estão na rua, outros com os vicentinos para arrecadar alimento, levar para as famílias mais necessitadas, outros com os salesianos para trabalhar com a juventude. E esse é o nosso chamado: construir uma comunidade, um baluarte, onde nós podemos proteger as nossas famílias, onde nós podemos proteger mais famílias, onde nós podemos alcançar uma sociedade que está à deriva do pecado, está à deriva de tantas coisas que o mundo tem oferecendo hoje em dia, e que nós, infelizmente, às vezes por falta de conhecimento ou por qualquer tipo de coisa, engolimos, deixamos entrar dentro da nossa casa. E isso que muitas vezes nós não entendemos, que nós precisamos de pessoas que nos apoiem, que abram os nossos olhos para a gente enxergar o propósito de Deus. Esse daí é o Jesus do show. Por isso é tão importante sabermos sempre dizer o propósito de Deus para nós, como pessoas e como grupo de pessoas. Nunca cumpriremos a sua vontade se não a conhecemos ou se não formos fiéis a ela. Se nós estamos aqui hoje, se nós já respondemos esse chamado, esse envio, essa missão, de estarmos aqui, assumirmos o compromisso com a comunidade, nós precisamos saber qual é o nosso propósito. Tem até uma frase, se não me engano, é de Santo Agostinho, que fala que só se ama aquilo que se conhece, e só conhece aquilo que se ama. Então, se nós não conhecermos qual é o nosso propósito aqui, nós não podemos amar, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos servir bem, nós não conseguimos estar com as pessoas que nós queremos estar. Se eu não sei qual é o meu propósito na minha vida, muitas vezes eu vou ter uma discussão, assim como o Pedro testemunhou, como eu já tive com ele, e um ou outro vai sair. Porque é natural, nós não sabemos qual é o nosso propósito, nós não sabemos o porquê que Deus nos colocou aqui, o porquê Deus nos quis aqui. Ainda pior é querer usar as coisas de Deus para a nossa própria glória ou benefício, ou para dar corda ao nosso próprio moinho. Isso é usar Deus, e Ele nos chamou para nos usar. Encontrarmos então cristãos sem vocação alguma, o que é um absurdo, ou organizações que só trabalham para engordar, o que é ridículo. Infelizmente, hoje em dia, nós, pelo menos aqui no Brasil, a gente sempre fala dos católicos IBGE. A gente tem, o Brasil tem 80% de católicos, mas desses 80% são católicos de IBGE, que falam que são católicos. O IBGE bate na porta, fala: qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas você vai na missa? Não. Você frequenta um grupo? Não. Você frequenta uma comunidade? Não.
Você vive o sacramento? Não. Você faz alguma coisa? Não. Você reza? Mas eu sou católico. Eu sou católico. Então, se você tem uma missão, você tem um propósito. E se você tem um propósito, esse propósito ele não pode e não tem como ser vazio. É incoerente, não liga uma coisa na outra. Não liga uma coisa na outra. Se nós estamos aqui, eu tenho certeza que ninguém está aqui para gastar tempo. Ninguém está aqui porque não tinha nada melhor para fazer. Eu vou lá escutar o William, eu vou lá escutar o William, eu vou lá. Não. Se nós estamos aqui, é porque existe um propósito. E esse propósito ele precisa estar claro. Ele precisa estar claro ao ponto de ser lúcido. É como nós olharmos para essa luz e essa luz incomodar a nossa cara, incomodar a nossa cabeça. Essa claridade de nós sabermos assim, eu estou aqui porque esse é o meu propósito de vida, porque eu sei que este é o meu lugar, essa é a minha comunidade, essa é a minha gente, esse é o meu povo, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero construir, este é o meu propósito. Isso tem que ser claro, claro. Da mesma maneira que amanhã eu preciso acordar e comer, isso é claro para mim. Eu escutei uma homilia um tempo atrás que falava o seguinte: uma pessoa indagou o sacerdote para falar assim, padre, por que muitas vezes eu vou à missa, por que eu preciso ir à missa se eu escuto a homilia e depois de uma semana, 15 dias, oxalá, eu nem lembro o que o padre falou, porque às vezes a gente esquece na mesma hora, né? Mas depois de 15 dias eu nem lembro o que o padre falou. Ele fala assim: você lembra que você comeu ontem, no almoço? Lembro, comi bife com cebola. E antes de ontem? De ontem eu lembro, comi feijoada, não tem como esquecer. E antes de ontem? Eu acho que eu comi feijoada, eu acho que eu comi, sei lá, arroz com frango. E semana passada, padre? Você já está perguntando demais, que eu lembro que eu comi semana passada. Tá, mas aquilo que você comeu, você tem consciência que é aquilo que te fez forte para estar aqui hoje. Da mesma maneira, aquela palavra que você recebeu há 15 dias atrás, que talvez você nem lembre o que foi, ela te fez forte para também estar aqui hoje espiritualmente. É lógico, é importante. Nós precisamos buscar anotar e lembrar tudo aquilo que foi falado. Mas mesmo aquilo que foi falado, nós não lembramos, aquilo já gerou uma semente, um fruto no seu coração. A palavra de Deus fala que nenhuma palavra sai da boca do homem sem que gere um fruto antes que morra. E a palavra de Deus mais ainda. Mais ainda. Essa imagem, eu não vou saber falar certo, mas é como se fosse um baluarte, né? O baluarte é como uma barreira, Eu vou cair para a Francine. O que é isso, Francine? Olha esse Esse é o valor da barra da Bahia. Então não é um baluarte. Ou seja, quando nós falamos sobre baluarte, tecnicamente nós estamos falando sobre isso. O baluarte nada mais é do que um forte, uma barreira terrestre que impedia que outras invasões viessem naquele lugar, né, que protegia aquela localidade, fosse pelo mar ou mesmo pela terra. Então é uma maneira de proteção. Então quando nós falamos que nós estamos construindo, só que esse especialmente tem duas funções: tem um baluarte e um farol, como essa comunidade aqui. Ele protege e é luz para a vida. Amém, glória a Deus. Ficou bonito. Então, quando nós falamos que nós queremos construir um baluarte, quando nós queremos construir uma barreira física também, mas principalmente espiritual, nas nossas vidas, na vida daqueles que estão conosco, nas nossas famílias, para que a maldade do mundo, a maldade de Satanás, não entre nas nossas casas. Eu fico pensando, daqui a pouco, quando nossas famílias já estiverem crescendo, algumas já são bem grandes, né, em números, mas os filhos que estão nascendo aqui agora, que nascem dentro de uma comunidade, que alegria é saber que a sua família está sendo protegida espiritualmente daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo dá para os nossos filhos. Nós sabemos que são coisas ruins aqui, eu não preciso ficar citando. A espada do Espírito tem uma missão particular a cumprir. O Senhor nos reuniu de todas as nações para formar um povo separado para Ele, totalmente dedicado ao seu serviço e distinto em muitos aspectos de todos os outros povos, para ser um baluarte para a sua igreja e para o mundo. Esse é um dos chamados da espada do Espírito: ser um baluarte para a igreja e para as nossas famílias, um baluarte para o mundo. Cada lugar que tem uma comunidade da espada do Espírito
pode ter certeza que existe uma proteção espiritual, existe uma proteção daquelas famílias, daqueles que lá estão. E é isso que nós estamos construindo aqui na terra de Santa Cruz. Essa é a nossa missão. Por isso, irmãos, muitas vezes é estranho para quem está entrando ter um grupo pastoral onde você partilha a sua vida. Isso muitas vezes é estranho, a gente não consegue entender. Às vezes a gente pensa assim, por que eu vou falar quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas debilidades para meus irmãos? Porque juntos nós vamos nos formando como homens, como mulheres, espiritualmente, mentalmente, no caráter, para que juntos nós possamos construir esse baluarte e proteger a minha família, a sua família, as nossas famílias e aquelas que estão por vir. Esse é o nosso chamado. E se nós não partilhamos aquilo que nós somos, os nossos defeitos, se nós não buscamos melhorar, ao invés de estar construindo um baluarte, nós estamos destruindo aquilo que está sendo construído. Nós não estamos permitindo que a obra de Deus aconteça. A gente não está falando que todos aqui têm que ser perfeitos, com asas, tampouco nós somos. As dificuldades sempre vai ter, os defeitos de caráter e tantas outras coisas sempre vai ter. Mas nós juntos queremos, dia após dia, sermos melhores. Não para nós, mas para Deus. Para que Deus possa fazer a obra por meio de nós. A comunidade Estrela de Santa Cruz encontra a sua razão de ser na missão que deve cumprir. Existimos para fazer isso e sabemos disso. Isso significa que se não lutarmos para realizar aquilo que fomos chamados, aquilo que somos chamados, o lógico é dissolvê-la e não continuar perdendo tempo. Ou seja, nós sabemos qual é o nosso chamado, que é construir uma comunidade, um baluarte, que é fazer essa proteção para nossas famílias, que é nos formarmos. E se nós estamos vendo que isso não está acontecendo, que todos estão iguais, que só está tendo intriga, que só está tendo briga, que cada um olha na cara do outro, que tem dificuldade, que as coisas não vão, e aí o lógico é dissolvê-la e não continuar perdendo tempo. Então, por isso, nós precisamos buscar cada dia mais melhorar, cada dia mais sermos melhor. Por mais lindo que nos pareça tudo o que acontece na comunidade, e se digo isso é porque acredito que isso é verdade para todas as coisas na igreja e até para a própria igreja, existimos para alguma coisa e se não tentarmos alcançá-la, não temos razão de existir. Ou seja, nós temos uma razão de existir. Não é possível, gente, não é possível. Na hora que o Paulinho estava segurando o mapa aqui, e o Pedro falou, ainda não chegou no Brasil. E o Paulinho falou assim, é porque Deus não via que era o momento ainda. Mas agora é o momento. Agora é o momento de acontecer. Agora é a hora de acontecer. Porque houve outros momentos que tentamos, eu não, né? Mas tentaram fazer uma comunidade aqui e não deu certo. Ela se dissolveu. Mas porque não era o momento. E se tornou o momento aqui agora porque está o William, está o Pedro, está o Lucas? Não, porque é o momento de Deus. Independente das pessoas que são, independente de quem está, mas é o momento e a hora que Deus escolheu. Com essas pessoas, da maneira que nós somos, do jeito que nós somos, nós queremos que outras pessoas venham, mas não nos importam os números, importa que nós possamos crescer. E a partir do momento que nós cresçamos, as outras pessoas vão olhar e vão falar assim, aquele povo é diferente. Aquele povo tem algo que me chama, que me inspira, que eu quero ter a minha família ali, eu quero ter a minha casa ali, e outras pessoas vão vir. A nossa missão significa algo ainda mais importante. E a questão é que, se o Senhor nos escolheu para alguma coisa, é o trabalho dele que estamos fazendo, e não o nosso. E é por isso que ele está mais interessado. Ele é o mais comprometido para tornar realidade o seu plano. Senhor, irmãos, irmãos, essa missão, ela é algo que é sonho de Deus, ela é plano de Deus. Foi o Senhor que, em algum determinado momento do tempo dele, ele determinou que isso deveria acontecer. E isso vai acontecer.
Isso é um sonho dele. Só que ele nos escolheu como discípulos. E se nós somos esses discípulos escolhidos, é tão importante para ele que isso aconteça que ele vai nos ajudar. Mas nós precisamos estar abertos. Nós precisamos escolher, olhar para cada uma dessas pedras que foram faladas sobre Jesus é o Senhor, sobre eu sou o seu escolhido, sobre sim, quero, sobre a cruz. Cada uma dessas pedras e realmente colocar elas no nosso coração e entendermos: essa missão é minha, essa missão é nossa, essa missão é da comunidade Terra de Santa Cruz. E juntos, cada um de nós, com as nossas debilidades, nós vamos construindo isso. E juntos nós vamos fazendo essa missão crescer e vamos assumir que Deus tem para nós. Essas são as perguntas. Amém? Amém.